pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências do 8º ano. Nós vamos continuar o nosso assunto sobre respiração celular. Espero que vocês já estejam aí a postos com lápis, caderno, para anotar tudinho, tá certo? Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal e nós vamos lembrando a vocês que as nossas aulas elas são digitais, então vocês podem assistir na TV, vocês podem assistir no aplicativo, baixar o aplicativo aí, está aí na telinha nossa, o QR Code aí, bota o seu celular ou iOS ou Android e você baixa o aplicativo e vai assistir as nossas aulas em tempo hábil e poder interagir conosco no chat. Qualquer dúvida você já pode perguntar, nós poderemos interagir. Fica bem legal a nossa aula quando temos alunos assistindo e interagindo conosco. Também, se você não puder assistir, que esteja fazendo outra coisa ou em sala de aula, vocês podem pesquisar nossa aula no YouTube e está lá na plataforma Educa Recife. Você vai lá no playlist, procura todas as aulas da turma que você quiser e aí você pode assistir a aula que você quiser, que você tiver vontade, o conteúdo que você quer repetir. Então, elas estão lá disponíveis para vocês. Lembrando também que nós temos também a nossa intérprete de Libras hoje comigo, Elaine, que vai conosco nessa viagem para que possamos atingir mais estudantes, para que eles possam também estar aí interagindo conosco e aprendendo mais, tá certo? Lembrando também a vocês que todas as nossas aulas, nós trazemos junho, um mês de conscientização, né? Então, hoje, nós vamos trabalhar, nós já trabalhamos a questão dos fogos, para não soltar, do meio ambiente, né? Foi um mês, realmente, de muitas campanhas de conscientização. E hoje nós trazemos um pouquinho sobre a prevenção do uso do álcool e drogas, e também trazemos também a questão da vacinação. A professora Isabel já está ali a postos, que ela pode contribuir com alguma coisa sobre esse tema. Pois é, professora Cláudia, o que a gente precisa ainda alertar é a respeito da vacina. A vacina cura sim, pessoal, mas para isso é preciso que vocês procurem os postinhos de saúde próximo da casa de vocês para atualizar a vacina. Não esquecendo que também estamos em campanha da vacina da gripe e da vacina do sarampo. Então, vale a pena e investir na questão da nossa saúde e a vacina aí para nos prevenir dessas doenças. E se por um acaso a gente tiver contato com alguém contaminado, como é o caso da Covid, o que é que vai acontecer? A gente pode adquirir, mas vamos adquirir de forma mais leve, né? Não tão grave. Então, vocês devem estar ouvindo, vendo aí nos noticiários, dizendo que tem pessoas que estão se contaminando ainda. Pois é, pessoal. Mas isso é porque a gente precisa bloquear realmente toda essa questão dessa ação desse vírus. Para isso, a gente precisa de uma vacinação em massa, vacinação total. Então, vamos ver se a gente consegue Recife com vacinação total e a gente protegido e livre desse vírus para sempre. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. E é importante também que quem estiver assintomático, pessoal, tome os devidos cuidados também. Fique em casa aquele período, para não estar contaminando outras pessoas, mesmo de casos leves, né? Nós estamos aí com outra variante, aí uma subvariante, que já foi detectada aqui no nosso estado. Então, bastante cuidado e vamos interferir também na questão do esquema vacinal. Completem, pessoal, o esquema vacinal. Vão lá no portal, agendem a sua vacina e tome. E a questão também de hoje, prevenção do uso de álcool e drogas, né? As organizações das Nações Unidas criaram esse dia, não é, de conscientização às drogas lícitas e ilícitas, né? Tudo que for droga que cause mal à saúde. Então, hoje, no mundo inteiro, é um mal que acontece no mundo inteiro, então é uma doença global. E as Organizações Unidas, desde 87, já tinham esse cuidado, né? Das pessoas se conscientizarem a dizer não, a procurarem tratamento, as pessoas que estão usando, procurarem tratamento. Cada um é um tratamento específico, de acordo com a droga que utiliza. Então, é importante que realmente os familiares, eles estejam perto, eles ajudem, né? Eles tenham conhecimento disso e possam ajudar cada um, tá certo, pessoal? E aqui vamos revisar o que foi que nós vimos na nossa aula anterior, não é? Até chegarmos aqui. Nós vimos na aula anterior definição de respiração celular, esses processos de respiração,
por que é que respiramos, o oxigênio, que é o gás que respiramos, onde utilizamos ele, o nosso sistema respiratório, que é um grande responsável, não é, pela nossa respiração, os órgãos que compõem as vias respiratórias, alguns fatores que podem ser melhorados devido à presença de oxigênio, e também eu alertei os dados atualizados sobre Covid-19, né, que ainda estamos com pessoas morrendo de Covid. Os últimos dados que nós tínhamos, 5 pessoas tinham morrido. Está morrendo em forma mais lenta, mas ainda tem gente morrendo. Então, vamos nos cuidar realmente, usar máscara ainda, a higiene, né, nas mãos, no manuseio de objetos. Então, bastante cuidado ainda para a gente realmente acabar com esse vírus. E aqui, revendo a nossa definição de respiração celular, né, a importância dessa respiração. Então, é um processo que ele acontece no interior da célula, né? E ele é caracterizado por ser o processo principal que vai fornecer energia, né, para a maioria das células. Então, é aquilo que eu disse a vocês. Nesse processo de respiração celular, o grande objetivo é realmente fornecer energia para a maioria das células. Então, quando nós ligamos a nossa respiração, nós vemos também que a nossa respiração, que nós realizamos através dos pulmões, nós também fornecemos energia para o nosso organismo. E aqui nós temos a respiração celular. Ele é um processo realmente metabólico, não é? Realizado por todos os seres vivos, com exceção dos vírus, para obtenção de energia que vão os manter vivos. Então, observem aí que os vírus, eles são seres realmente diferenciados, né? Por não possuir célula, eles não vão realizar a respiração celular. Então, a exceção são eles. Mas, para a gente entrar um pouquinho na respiração celular, eu trouxe a vocês para a gente entender mais ou menos rapidamente as células, né? As células que compõem o nosso organismo são milhões de células, né? E o que é realmente uma célula? Então, são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, e com exceção dos vírus, todos os organismos vivos, eles possuem células, né? Observem aí na imagem as células, então elas têm várias organelas, e cada organela dessa, ela tem uma função na célula. E nosso organismo, ele realmente, ele é composto de inúmeras células, nosso organismo, de vários outros seres vivos. E aqui nós temos como as células são divididas. Então, as células, elas são não são iguais, né? Existem células diferenciadas. E, para isso, elas são divididas em 2 grandes grupos. As células procariontes e as células eucariontes. Tanto as células vegetais como animais, elas são células eucariontes. E aí nós vamos ver a diferença, o que diferencia, não é, uma célula eucarionte de uma célula procarionte. Então, vamos ver logo as células procariontes, porque elas são chamadas, se tudo é célula, por que ela é chamada de célula procarionte, não é? Porque elas não possuem, gente, um núcleo definido, como a célula eucarionte. E também, essas células também não apresentam organelas celulares membranosas. Então, elas não possuem essas organelas, como as bactérias, né? As cianobactérias também, então são seres considerados que possuem células procariontes. Elas não possuem realmente um núcleo definido. Quando vamos estudar mais ou menos as partes principais das células, as básicas, né? Nós já falamos membrana, citoplasma e núcleo. Então, nos seres procariontes não existe realmente esse núcleo definido, tá certo? Então, isso o que diferencia a célula procarionte da célula eucarionte. Então, na definição de célula eucarionte, elas realmente apresentam um núcleo verdadeiro, né? Nelas vai ser observada a presença de organelas membranosas e estão presentes nos protozoários, fungos, animais, plantas. E, dessa forma, elas são inúmeras células que vão constituir aquelas partes do nosso organismo, dos vegetais, dos protozoários, dos fungos. Então, são milhões de células. Então, isso aí é o que diferencia uma célula procarionte de uma célula eucarionte. É realmente a questão do núcleo, não é?
A procarionte, ela não tem realmente aquele núcleo bem definido que a gente possa observar. Não, aqui é o núcleo da célula. Só nas eucariontes, nas células eucariontes. Por isso que elas são separadas por grupos. E aqui nós temos as partes básicas de uma célula, né? Estou falando bem o básico de uma célula, porque eu acho que em algumas outras séries vocês já viram basicamente as funções de cada parte, vocês já viram as organelas que estão aí. Então, aqui nós temos a membrana plasmática, nós temos o citoplasma e nós temos o núcleo. Isso aqui é essa parte básica de realmente uma célula eucarionte, não é? Que você vê aqui, se você observar na imagem, está aqui o núcleo bem definido. Você já observa através do microscópio. Então, a membrana fica aquela parte externa, o citoplasma, que é como se fosse uma gelatina realmente, onde ficam as organelas, e aqui o núcleo, né, onde está a parte genética, realmente os genes, né, DNA e RNA, são eles lá que acumulam. E aqui a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela é uma estrutura, né, que vai delimitar a célula, separando o meio intracelular do meio extracelular. E ela permite e controla, gente, a entrada e saída de outras substâncias além da água da célula. Então, ela serve também para controlar realmente essa entrada, essa saída de substâncias pela célula. Ela também é uma camada de proteção para proteger essas organelas que estão mergulhadas no citoplasma. Então, a membrana plasmática, ela é muito importante para cada célula. Apesar de ser uma membrana fininha, não é? Ela tem várias funções na célula. Então, ela torna-se muito importante. Aqui nós temos também o citoplasma, não é? Que importância o citoplasma tem. Então, o citoplasma é uma região delimitada pela membrana plasmática, onde várias estruturas estão imersas, várias organelas estão aí presentes. Então, nessa célula que vocês estão vendo aí, olha, tem essa setinha mostrando o citoplasma, é um líquido aí que vai estar mergulhado aí, e outras organelas, cada uma com sua função, estão aí mergulhados no citoplasma. E esse citoplasma está presente em todos os tipos celulares. Então, todas as células, elas contêm o citoplasma. E com essa função também dele aí, né? Então, como a membrana é importante na célula, o citoplasma também ele tem a sua importância. É como se fossem os nossos órgãos, né? Cada órgão que nós temos no nosso organismo, ele tem a sua importância. E nosso organismo, ele possui milhões de células aí e realizando essa atividade de respiração celular. Cada célula realizando a sua atividade, né? Os órgãos aí, as organelas, cada uma realizando a sua função realmente de forma organizada. Às vezes nem imaginamos que o nosso corpo tem essa quantidade toda de células e essas células estão todas aí realizando, com cada organela na célula, realizando a sua função e são seres microscópicos, né, que nós nem conseguimos observar a olho nu, não é só com o microscópio que é que podemos identificar. E esses seres são tão pequenos, tão minúsculos, né? E aqui é outra parte da célula que é o núcleo. Então, quando a gente fala em núcleo, a gente já viu a importância do núcleo e o que diferencia de uma célula eucarionte de uma célula procarionte. Então, o núcleo realmente ele é uma estrutura também muito importante encontrada nas células eucarióticas, né? Realmente, ele é o que vai diferenciar uma célula. E ele também desempenha diferentes funções na célula, a importância do núcleo. Uma delas é o controle das atividades celulares, né? O DNA e o RNA, eles estão presentes no núcleo celular. Então, quando se vai fazer, eu estava observando outro dia, quando eles vão realmente usar engenharia genética para vacinas, então eles vão diretamente no núcleo da célula, pegando aquelas características ali e tentando fazer o corte, tentando ver realmente o que eles podem aproveitar, como eles podem criar. Então, a tecnologia, junto com a engenharia genética,
avançou muito nessa questão na medicina, né? Com remédios, com vacinas, com exames. Então, tudo isso aí dá aos cientistas hoje uma visão bem maior do que é a célula, do que é o núcleo, com o avanço tecnológico, com os microscópios, com todos os equipamentos que se tem hoje tecnológicos. Então, nessa questão desse avanço tecnológico, facilitou muito para o estudo de muitas doenças, né, de muitos medicamentos, apesar de muitos medicamentos hoje, muitas doenças hoje ainda são incuráveis, mas já tem algum tratamento que possa prolongar a vida das pessoas, né? Então, o núcleo é a região da célula onde vai encontrar o material genético, DNA, dos organismos, tanto unicelulares como multicelulares. Então, é aí nesse núcleo, essa partezinha aí que vocês estão vendo, amarelinha, que vai estar todo esse código genético, que é dele aí, que vai passar as características hereditárias, né? As características hereditárias de pai para filho. Normalmente, 50% de DNA da mãe, 50% de DNA do pai. Então, nós herdamos essas características, né, dos nossos pais. Então, essas características estão codificadas aí no núcleo da célula. E aqui nós vimos que também a célula, né, ela possui organelas citoplasmáticas, né? Essas organelas aí, várias aí, que a gente dá para observar, né? Mitocôndrias, ribossomos, lisossomos. Então, são estruturas que elas funcionam como pequenos órgãos no interior da célula. É aquilo que eu disse a vocês. Como nós temos sistema respiratório com vários órgãos, né? Sistema digestório, também cada órgão realizando a sua função, a célula também. Cada célula, ela possui esses órgãos aí mergulhados no citoplasma e cada órgão desse aí, ele tem a sua função na célula. Imaginem assim, milhões de células que nós temos e cada célula minúscula ali, ela tem aqueles órgãos ali, aquelas organelas mergulhadas ali no citoplasma e cada um exercendo a sua função. Professora Isabel, quer comentar alguma coisa sobre? Nessa questão aí, Cláudia, né, quando a gente fala da questão das organelas, né, o funcionamento, é bom a gente parar para pensar que essas estruturas elas são muito pequenininhas, né? E também existem algumas com um número muito grande, outra com um número menor, porque depende da realização da função de cada uma, de cada célula, e também de cada uma dessas estruturas, essas organelas, e que muitas vezes através de um exame, né, vou falar um pouquinho do exame de sangue, que a gente vai analisar essa quantidade de organelas. E a falta de alguma dessas organelas vai fazer o quê? A gente vai poder detectar, pessoal, um tipo de falha no nosso corpo, que a gente vai sentir a falta e que a gente vai precisar de uma medicação, a gente precisar de uma alimentação mais rica em determinados nutrientes para poder suprir essa necessidade. É isso aí, professora. Muito obrigada pela contribuição. É isso aí. Então, no exame de sangue, o que se observa, né, essas minúsculas células, essas minúsculas organelas que estão aí, se a gente imaginar, realmente são minúsculas que nós não podemos ver a olho nu sem o auxílio da lente do microscópio. E cada organela dessa, ela realiza, gente, uma determinada função. Cada uma dessa, ela tem a sua função e ela é essencial para o funcionamento adequado da célula. Quando ocorre alguma coisa que o funcionamento dessas organelas não estão ok, nosso organismo já reage, não é? Alguma coisa está errada ali. Se tivermos crescimento desordenado dessas células, alguma coisa já está errada no nosso organismo, ou se essas células também não estão crescendo de forma natural. Então, quando fazemos um exame de sangue, normalmente já vai olhar os nossos leucócitos, as nossas hemácias, né, os glóbulos brancos, os vermelhos. Então, tudo isso é analisado e no laboratório, após a análise, eles já dão a informação, né, como é que está, a quantidade de hemoglobina, a quantidade de leucócitos. Se tivermos alguma infecção, os nossos leucócitos vão disparar ali, são os órgãos de defesa, não é? Então, se estivermos com anemia, a nossa hemoglobina vai estar lá embaixo, então o médico já vê um alerta, o que podemos fazer, o que é que está causando essa anemia e o que é que a gente pode fazer para melhorar essa anemia. Então, só em um simples exame de sangue
que é observado aí, observando as células sanguíneas, né? Quando ele observa o sangue, ele observa as células sanguíneas. Então, ele aí já vê alguma coisa errada no nosso organismo. Por isso que é muito importante também que tenhamos uma alimentação saudável, né? Que vai realmente fornecer nutrientes para o nosso organismo. E aqui eu trago para vocês uma imagem, né? Essa imagem aqui é de uma organela que ela é responsável, como nós estamos falando sobre respiração celular, não é? São as mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular. Então, são nas mitocôndrias onde acontece todo o processo de respiração celular. Observem aí. Então, nas mitocôndrias, essa organela, que é minúscula, né? Ela está aí com lente de aumento, realmente, para a gente poder identificar como ela é, como é a estrutura dela. Então, realmente, ela é nela que ocorre a respiração celular. Como nós vimos que no nosso pulmão que ocorre as trocas gasosas, né, e produção de energia, então nas mitocôndrias realmente ocorre a respiração celular. E aqui nas mitocôndrias ocorre a respiração celular, e a respiração celular é um processo, pessoal, assim como a nossa respiração é um processo, a respiração também é um processo em que as moléculas, elas são utilizadas na fabricação de ATP. Adenosina trifosfato. Então, essa é o que é fabricado na respiração celular. Isso acontece no interior das células. Em nossas próximas aulas, nós vamos ver como é que acontece essa respiração e como é que vai acontecer essa transformação, né? Essas moléculas, como é que elas utilizam para fabricar esse ATP, essa adenosina trifosfato, e que importância tem na célula. Mas as mitocôndrias, elas apresentam duas membranas, uma membrana mais interna e outra mais externa. Então, a externa, vocês estão vendo que ela contorna realmente a mitocôndria. E uma membrana mais interna, que ela fica mais junto, formando a matriz mitocondrial. E essas membranas, a membrana mais interna, ela apresenta várias dobras. E essas dobras é que formam as cristas mitocondriais, que são essas estruturas que vocês estão vendo aí, olha. Tá vendo? Essa membrana interna, ela realmente vai formando dobras. E essas dobras que vão formar as cristas mitocondriais. Muito interessante, né? Então, através desse pequeno órgãozinho aí, minúsculo, na célula, é que vai ocorrer a respiração celular. Imagine no nosso sangue milhões de células lá, e cada célula realizando essa respiração com essa mitocôndria aí, esse órgão tão importante, realizando a respiração celular. E essas cristas, elas são responsáveis por garantir o aumento da superfície da membrana interna. E nessa crista é possível perceber a presença de enzimas e também outros componentes que são importantes para o processo de respiração celular. Vejam aí na imagem como nós podemos ver, né, a mitocôndria, onde fica o DNA mergulhado também, ribossomos, a matriz, a crista, a membrana externa e interna. Tá vendo? A externa fica aqui, a interna já fica formando as cristas mitocondriais, que vão garantir o aumento dessa superfície da membrana. E é nela que vamos perceber a presença de várias enzimas, né? Que nós estamos vendo aqui, que são outros componentes. Essas enzimas são componentes que são importantes no processo de respiração celular. E aqui a membrana externa das mitocôndrias, ela é responsável pela entrada e saída de moléculas. Vejam aí como essa membrana também, ela tem um certo controle, né? A membrana externa, ela, como a membrana plasmática, a membrana externa da mitocôndria, ela também tem esse controle da entrada e saída de moléculas na célula. Mas as membranas encontradas nas mitocôndrias, elas delimitam dois importantes compartimentos: esse espaço intermembranoso e a matriz mitocondrial. Então, essas membranas, elas têm essa função de delimitar esse espaço, tanto o espaço intermembranoso quanto a matriz mitocondrial. E aqui o espaço intermembranoso é encontrado entre as membranas, daí já está o nome, né? Intermembranoso, entre as membranas,
E a matriz mitocondrial, ela é delimitada pela membrana mais interna. É essa aí que a gente viu aí, né? Ela vai formando aí esse emaranhado aí, formando aí, delimitando a membrana mais interna da mitocôndria. Mas as mitocôndrias, elas são organelas consideradas semi-autônomas, pois elas conseguem, gente, produzir algumas de suas proteínas. Então, elas são consideradas quase aquelas organelas que elas já têm alimento, já fabricam a alimentação delas. Elas são consideradas semi-autônomas, porque além de elas realizarem a respiração celular, elas também são capazes, né, de produzir algumas de suas proteínas na célula. Vou passar aqui para a professora Isabel, né, que nós já estamos chegando ao final da nossa aula. Pois é, pessoal, ela é uma aula de curiosidade, né, Cláudia? Em relação ao nosso corpo. E aí vai ficar um pensamento aqui para vocês. E os seres unicelulares, que só tem uma única célula? Então, dê uma olhadinha que a professora Cláudia ainda vai continuar a falar sobre isso. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, pesquisem aí, é muito bom essa curiosidade, né, dos nossos alunos. Pesquisem aí, será que nos seres unicelulares, que eles são formados, né, só por uma célula, o que é que acontece? Será que acontece tudo isso aí que eu estou falando? Então, imaginem aí e na próxima aula, quem sabe aí nós podemos interagir, ou então vai no YouTube e escreve lá na nossa aula que eu vou estar com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.